Paz do Senhor GP, aqui é a Gabi Barbosa e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês 2 Crônicas do capítulo 24 até o capítulo 26. Nesses 3 capítulos nós vamos falar um pouquinho sobre 3 reis, que foi Joás, Amazias e Uzias. E a gente vai aprender um pouquinho sobre alguns acertos que eles tiveram durante o reinado e principalmente alguns erros. E começando aqui já no capítulo 24, a gente começa com Joás. Joás, ele foi coroado rei de Judá quando ele ainda era criança. Com apenas 7 anos, ele governou 40 anos em Jerusalém. E durante a vida do sacerdote Joiada, Joás ele foi instruído nos caminhos do Senhor e mostrou zelo pela casa de Deus. E uma das marcas muito positivas do seu reinado foi o projeto da reforma do templo, que havia sido muito negligenciada. Ele organizou uma coleta entre o povo e com sabedoria e dedicação ele restaurou o templo para o culto adequado a Deus. Mas, depois que Joiada morre, Joás ele se afasta do Senhor. Então ele começa a ser influenciado por líderes corruptos e ele cedeu à idolatria e permitiu que o povo se voltasse aos altares pagãos. E Deus, em sua misericórdia, ele envia um profeta para alertar ele, mas Joás ele rejeita tudo isso. E o auge da sua decadência foi quando ele manda matar Zacarias, que era filho de Joiada, o homem aquele que ele foi criado e protegido, né? E como consequência da sua infidelidade, Judá ele sofreu derrotas militares e Joás ele foi gravemente ferido. E no fim, né, da vida dele, ele foi assassinado por seus próprios servos e morreu de forma trágica e sem honra. E no capítulo 25 a gente vai falar um pouquinho sobre Amazias. Amazias foi o filho de Joás e ele começou seu reinado com 25 anos e reinou por 29 anos. E ele é descrito como alguém que foi reto, mas ele não tinha um coração íntegro. E no começo, né, ele demonstrou justiça ao punir os assassinos de seu pai, sem matar os filhos deles e obedecendo à lei de Moisés. Preocupado então com a força militar, o Amazias ele contratou mercenários de Israel, mas foi advertido por um profeta que isso desagradaria ao coração de Deus. Então, acatou a mensagem e confiou no Senhor. E então ele foi para a guerra contra Edom e venceu com grande sucesso. Mas o que parecia um reinado muito promissor, ele rapidamente se desviou. E após a vitória, Amazias trouxe para casa os ídolos dos edomitas e começou a adorar eles. E Deus enviou então outro profeta para repreender ele, mas ele rejeita. E depois ele desafiou o rei de Israel para uma guerra totalmente desnecessária, movida por orgulho e autossuficiência, e ele foi derrotado. Perdeu o controle sobre Jerusalém e viveu os últimos anos rejeitado e fugindo até ser assassinado. E no capítulo 26 a gente vai falar sobre o rei Uzias. Uzias ele assumiu o trono com 16 anos e reinou por 52 anos em Jerusalém. Ele buscou a Deus nos primeiros anos e, com o apoio do profeta Zacarias, prosperou grandemente. Ele fortaleceu o exército, construiu torres, desenvolveu a agricultura, inventou máquinas de guerra e seu nome ele se espalhou por toda a região por causa do poder que Deus lhe concedeu. Mas, quando ele se tornou forte, Uzias se encheu de orgulho e cometeu um grave erro. Ele invadiu o templo para oferecer incenso, né? Uma função que a gente sabe que era exclusiva para os sacerdotes. E mesmo advertido, ele insistiu no erro e foi imediatamente atingido por lepra, e sendo isolado até a sua morte. O seu reinado ele terminou em humilhação, apesar de ter começado com tanto favor de Deus. E o que nós podemos aprender aqui nesses 3 capítulos é que
não basta a gente começar algo bem, a nossa caminhada cristã, não basta a gente começar tudo isso muito bem. A gente precisa permanecer fiel até o fim. E o coração que nós temos hoje de buscar a Deus, ele precisa ser guardado com muita humildade, vigilância e obediência constante a Deus. E as maiores quedas, elas vêm quando nós confiamos demais em nós e deixamos de ouvir a voz de Deus. E eu quero orar rapidamente com você. Senhor Jesus, eu oro, Senhor Jesus, nesse momento, pedindo para que o Senhor nos ensine, Deus, a ter um coração fiel, Deus, que permanece em Ti. Não apenas, Senhor Jesus, no começo da nossa caminhada, Deus, mas até o fim, Jesus. Que o nosso coração, Senhor, ele seja um coração constante, humilde e obediente. Livra, Senhor Jesus, o nosso coração do orgulho, da frieza espiritual e da autossuficiência, Senhor. Nós queremos ser todos os dias da nossa vida, Senhor Jesus, dependentes de Ti, Senhor. Dependentes da Tua presença, dependentes da Tua palavra, Senhor. Que a cada fase, Senhor Jesus, da nossa vida, Deus, nós possamos Te buscar, Senhor Jesus, com sinceridade do nosso coração, Deus. E caminhar, Senhor Jesus, debaixo das Tuas direções. Em nome de Jesus. Amém.